A velha Scania roncava na noite, seus faróis rasgando a escuridão da BR-116. João, um caminhoneiro experiente com mais de 20 anos de estrada, sentia o peso do sono em suas pálpebras. Era alta madrugada, e o trecho entre Curitiba e São Paulo parecia interminável. O rádio, sintonizado em uma estação de modas de viola, mal conseguia combater o silêncio opressor da rodovia. Ele tentou se manter acordado com mais um gole de café frio, mas o cansaço era traiçoeiro. Um piscar, um microsoneca. Foi o suficiente. Em um instante, um vulto gigantesco cruzou a estrada, surgindo do nada, como um fantasma na penumbra. João reagiu por puro instinto, pisando no freio com toda a força. O caminhão guinchou, jogando a carga para a frente com um tranco violento. Um baque surdo, um estalo horripilante. Ele sentiu o impacto, inconfundível, como se tivesse atingido algo grande e macio. Merda! Um animal, deve ser uma anta ou um boi, praguejou, o coração disparado no peito. O susto o despertou por completo. Ele parou o caminhão no acostamento, a Scania tremendo ainda com o esforço da frenagem. A primeira preocupação foi com os danos. Um bicho grande poderia ter amassado a grade, estourado um pneu, até mesmo danificado o motor. Com a lanterna em mãos, João desceu da cabine. O ar da madrugada era úmido e gelado, e um cheiro estranho pairava no ar. Uma mistura de sangue, terra molhada e algo putrefato. Ele caminhou devagar, os olhos fixos no asfalto, procurando pelo animal atropelado. Não havia nada. Nenhum rastro de sangue, nenhum corpo de bicho. Estranho. O impacto tinha sido tão real, tão violento. Ele inspecionou a frente do caminhão. A grade estava intacta, os faróis funcionando perfeitamente, o para-choque sem arranhões. Era como se nada tivesse acontecido. João franziu o senho, confuso. Teria sido apenas um delírio do sono, uma miragem causada pelo cansaço extremo. Ele já estava quase se convencendo de que sim, quando seus olhos encontraram algo que o fez gelar até os ossos. Não estava no asfalto, nem na frente do caminhão. Estava no acostamento, a poucos metros da lateral da Scania, semi-oculto pela vegetação rasteira. Uma forma escura e disforme. João hesitou, o corpo paralisado pelo medo repentino. Sua lanterna tremeu em suas mãos enquanto ele se aproximava. Não era um animal comum. Longe disso. O que jazia ali era uma criatura grotesca, saída dos piores pesadelos. Tinha o tamanho de um homem adulto, mas sua forma era distorcida, antinatural. A pele, se é que aquilo podia ser chamado de pele, era de um cinza escuro, quase preto, e parecia coriácea, com rugas profundas e calombos estranhos. A cabeça era desproporcionalmente grande, com orelhas pontudas e membranosas que se erguiam como as de um morcego, mas de um tamanho assustador. Os olhos. Ah, os olhos. Eles eram grandes, redondos e de um vermelho vibrante, como brasas incandescentes, fixos em um ponto no vazio, mas ainda com um brilho perturbador. O focinho era alongado e pontudo, repleto de dentes afiados e pequenos, como agulhas. Uma saliva espessa e esverdeada escorria por entre eles, pingando na terra. Mas o mais aterrorizante eram as asas. Elas estavam dobradas e retorcidas de forma grotesca, como se tivessem sido quebradas pelo impacto. Eram imensas, membranosas, com veias pulsantes e protuberâncias ósseas que se projetavam para fora. Pareciam as asas de um morcego gigante, mas a envergadura devia ser de uns bons 3 ou 4 metros. João não conseguia respirar. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar pela boca. Aquilo não era deste mundo. Não podia ser. Ele sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, uma sensação de pavor absoluto que nunca havia experimentado antes. A criatura estava morta, ou parecia estar.
Seus membros finos e alongados, terminados em garras afiadas, estavam contorcidos em ângulos impossíveis. Ele deu um passo para trás, tropeçando em seus próprios pés. O cheiro putrefato se intensificou, misturado agora a um odor metálico, nauseabundo. O silêncio da noite, antes apenas opressor, tornou-se ensurdecedor, amplificando o zumbido em seus ouvidos. De repente, um movimento. Um dos olhos vermelhos da criatura piscou, lentamente, como se estivesse acordando de um sono profundo. Um som gutural, um rosnado baixo e cavernoso, escapou de sua garganta, fazendo o peito de João vibrar. O corpo da criatura estremeceu, e uma das asas se moveu, arrastando-se pelo chão com um som seco. O caminhoneiro não pensou duas vezes. Correu. Correu de volta para a cabine da Scania, como se o próprio diabo estivesse em seu encalço. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia enfiar a chave na ignição. O motor pegou no tranco, e ele engatou a marcha, pisando no acelerador com toda a força. O caminhão arrancou, deixando para trás a criatura e o terror que ela representava. João não olhou para trás. Não ousou. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente, as mãos apertando o volante com força. O suor frio escorria por sua testa, e sua respiração estava ofegante. Ele dirigiu por horas a fio, sem parar, sem olhar para o espelho retrovisor. O sol já estava alto quando ele chegou ao posto de gasolina mais próximo, na entrada de um pequeno vilarejo. Estacionou o caminhão, o corpo ainda tremendo, e desceu da cabine, cambaleante. O frentista, um senhor idoso com o rosto marcado pelo tempo, notou o estado de João. "Tá tudo bem, meu filho. Você parece que viu um fantasma." João apenas balançou a cabeça, sem conseguir falar. Pediu um café forte, tentando acalmar os nervos. Ele sabia que o que havia visto não era um fantasma. Era real. E a memória daquela criatura, dos seus olhos vermelhos e das suas asas membranosas, ficaria gravada em sua mente para sempre. Ele nunca mais dirigiu naquele trecho da BR-116 sozinho. E a cada vez que o sono tentava alcançá-lo na estrada, a imagem da criatura surgia em sua mente, mantendo-o acordado, em um terror silencioso e constante. Aquela noite, João não atropelou um animal. Ele topou com algo inexplicável, algo que desafiava a lógica e a razão, e que o fez questionar tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo. O asfalto daquela estrada guardava segredos mais sombrios do que ele jamais poderia imaginar. E ele era a prova viva disso. Desde então, João vive com a sombra daquela noite, um segredo pesado que ele raramente compartilha, temendo ser desacreditado. Às vezes, em noites escuras e silenciosas, ele jura ouvir o farfalhar de asas no vento, um lembrete gelado de que o véu entre o conhecido e o desconhecido é muito mais tênue do que se pode supor. E em seus sonhos, os olhos vermelhos da criatura ainda o encaram, prometendo um retorno. A madrugada era densa e fria na BR-040, um trecho conhecido por seus mistérios e lendas urbanas. Pedro, um caminhoneiro experiente, rodava há horas a Scania carregada de eletrônicos rumo ao Rio de Janeiro. De repente, as luzes distantes de um carro piscando no acostamento chamaram sua atenção. Um acidente. O coração de Pedro deu um salto. Seu primeiro instinto foi acelerar e seguir em frente, como muitos fariam. Ele reduziu a velocidade e parou o caminhão a alguns metros do local. Era um carro pequeno, um Fiat Uno antigo, capotado na valeta, com as rodas para cima e fumaça saindo do motor. As luzes de alerta piscavam fracamente e havia um silêncio perturbador no ar. Ninguém à vista. "Alguém aí?" ele gritou, enquanto se aproximava com cautela. Nenhuma resposta. Ele inspecionou o carro. Foi então que ele ouviu. Um riso. Um riso infantil,
agudo e estridente, vindo do meio do mato. Olá, amigo caminhoneiro! Uma voz distorcida, como a de um desenho animado, surgiu das sombras. Pedro virou a lanterna para a direção da voz. E o que ele viu o fez gelar até os ossos. Não era uma pessoa comum. Era um palhaço. Um palhaço de verdade, com maquiagem branca escorrida, um nariz vermelho gigante e um sorriso pintado que se estendia de orelha a orelha. Seus olhos, no entanto, eram vazios e frios, sem nenhum brilho de alegria. Ele usava um macacão listrado e sapatos gigantes, e segurava um balão vermelho em uma das mãos. E ele não estava sozinho. Outros 2 palhaços surgiram das sombras, um de cada lado, como se tivessem brotado da terra. Um deles, mais gordo, usava uma peruca verde e segurava uma marreta. O outro, mais magro e alto, tinha um sorriso ainda mais macabro e empunhava um facão enferrujado. O que é isso? Pedro balbuciou, dando um passo para trás. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar pela boca. Ele estava em uma armadilha. Não um assalto comum, mas algo muito, muito pior. Bem-vindo ao nosso show, amigão, o palhaço do balão disse com a voz esganiçada. Você é o convidado especial. O palhaço da marreta deu um passo à frente, balançando a ferramenta com um ar de ameaça. Gostamos de brincar com nossos amigos. E você parece ser um brinquedo muito divertido. O palhaço do facão apenas sorriu, um sorriso que prometia dor e sofrimento. Seus olhos frios se fixaram em Pedro, como os de um predador que avista sua presa. Pedro não pensou 2 vezes. Largou o extintor e a lanterna, e correu. Correu de volta para a cabine da Scania, como se sua vida dependesse disso. Ele podia ouvir os risos maníacos e os passos pesados dos palhaços atrás dele. Ele pulou para dentro da cabine, as mãos tremendo tanto que mal conseguia enfiar a chave na ignição. Os palhaços já estavam perto, seus rostos pintados aparecendo nas janelas, os sorrisos sádicos e os olhos vazios fixos nele. O caminhão pegou no tranco, e ele engatou a marcha, pisando no acelerador com toda a força. O caminhão arrancou, deixando para trás os palhaços e o terror que eles representavam. Ele ouviu os gritos e risadas, misturados ao som das rodas da Scania no asfalto. Ele nunca mais parou para ajudar em um acidente na estrada. A solidariedade do estradeiro havia se transformado em um trauma, um medo profundo de que, por trás de uma cena de desastre, pudesse haver algo muito mais sinistro à espreita.